Por que que eu tô com essa roupa, com essa maquiagem meio de criança? Porque nós vamos falar de temperamentos das crianças. Olá, queridos e queridas, bem-vindos de volta a este canal. Estamos aqui mais uma vez falando de temperamentos, atendendo a pedidos de vocês. Foi o pedido de uma inscrita ou um inscrito, eu não lembro, mas para falar de temperamento das crianças. Então estamos aqui. Faz tempo que eu tô para fazer esse vídeo e algum inscrito me lembrou. Muito obrigada se foi você aí. Comenta aí embaixo, dá seu like e já compartilha com mais pessoas que gostam desse assunto. E se você ama o assunto temperamento ou se você ainda não conhece, eu tenho certeza que você vai gostar muito. Mas compartilha aí com seus amigos pra gente chegar aos 3.000 inscritos, porque quando nós formarmos 3.000 inscritos, nós vamos fazer uma live sobre temperamentos, que vocês vão poder perguntar tudo que vocês querem em tempo real, ao vivaço, e vai ser muito legal, tá bom? E o que mais? Outro recado que eu ia dar pra vocês. Esse formato de vídeo, eu queria saber se você gosta desse formato de vídeo assim, freestyle. O que é esse formato de vídeo freestyle? Eu venho aqui como se eu estivesse sentando numa mesa para tomar café com vocês e saio falando. Não tem muita pauta, não tem nada muito engessado. Sempre tô arrumando esse cabelo porque tá meio rebelde. E esse é o jeito freestyle que eu falo, tá bom? Se você gosta desse formato de vídeo, comenta aqui embaixo. Outra coisa que a gente tem que lembrar sempre: os temperamentos, todas as pessoas têm temperamentos, têm até 3 temperamentos, e são temperamentos mixados, ou seja, em alguns aspectos da pessoa ela age de uma forma, outros de outra, porque como eu já expliquei aqui em vários vídeos, vou falar nesse de novo, os nossos temperamentos agem na gente, no intelecto ou inclusão, no controle e no afeto. Então é o modo de pensar, o modo de agir e o modo de sentir. Por isso que muitas vezes a gente não tem como você definir uma pessoa com só um temperamento. Às vezes ela tem muitas características de um temperamento e outras características de outro temperamento, porque ela tem um mix de temperamentos aí. Para mais informações, se você quer fazer seu teste, manda o e-mail para camipauleta@gmail.com. E aí eu mando o teste para você, você manda as respostas para mim e eu te dou a devolutiva. Mas hoje nós vamos falar de temperamentos de crianças. São poucas coisas que eu quero falar sobre os temperamentos infantis, por quê? O temperamento, ele vai, não é que ele muda, mas a criança que tem 2 ou 3 temperamentos, conforme ela vai crescendo, vai se tornando adulta, ele se acentua de uma forma diferente de quando era criança, tá? Então, às vezes, uma criança que era extremamente extrovertida, por exemplo, eu era uma criança muito mais colérica. E depois dos 30 anos, eu fui percebendo que o meu melancólico foi tomando mais força em mim. Ele quase não aparecia, né? Eu tinha poucas características melancólicas, só que eu tenho 2 temperamentos melancólicos, na inclusão e no afeto. Então, olha só, deveria ter um peso maior. Então, eu queria explicar isso para vocês também, tá bom? Se vocês tiverem dúvidas, perguntem aqui embaixo. E vamos começar. Vamos começar pela criança de temperamento melancólico. Como que é uma criança de temperamento melancólico? Ela é uma criança que ama brincar sozinha e ela ama brincar de coisinhas que ela possa organizar e deixar aquilo de uma maneira que ela organizou do jeito dela, para que ela possa brincar de novo no outro dia. A brincadeira da criança melancólica é uma brincadeira inteligente, uma brincadeira que tem continuação. Então, Lego, sabe? Eu brincava muito de escritorinho e eu tinha uma parte do meu guarda-roupa que eu não tinha roupa, que era o meu escritorinho. Então ali era o meu escritorinho fixo, então eu tinha grampeador, eu tinha os clips, tinha os papeizinhos, eu tinha as canetas, sabe? Então as coisas do melancólico são brincadeiras organizadas e brincadeiras que ele brinca muito bem sozinho, certo? Que mais? Criança melancólica. Ah, sabe o que é legal? No ambiente
um ambiente muito bom para você observar os traços, as características de temperamento das crianças, festinha de aniversário. A criança melancólica, ela muitas vezes não é tímida, tá? Mas na maioria das vezes a criança mais tímida é a criança melancólica. Ela vai pela comida na festinha. Então, ela vai interessada no que vai ter para comer. Ai, eu dou risada, porque os adultos fazem isso até hoje, tá? Os melancólicos adultos. Sabe aquela camiseta só vim pela comida? Camiseta do melancólico. O comportamento dessa criança nas festinhas é assim, aonde tem muita criança fazendo aquela algazarra, aquela zoeira, um montão de criança pulando. E sabe quando tem monitor e as tias estão assim, por exemplo, agora é hora do cachorro quente. As crianças sanguíneas e coléricas vão agitar. E as melancólicas e fleumáticas não vão agitar tanto. Algumas, inclusive, vão ficar meio assustadas e vão ficar mais para trás, assim. A criança melancólica, ela prefere se juntar a pequenos grupos. Se junta com as pessoas, mas ela se junta em pequenos grupos. Ela não é aquela criança que gosta de ter um monte de criança em volta, aquela algazarra, aquele mundaréu de criança indo para lá e indo para cá. Não. As crianças melancólicas são mais calmas. E depois eu vou falar a diferença entre o melancólico e o fleumático, tá? Porque o fleumático também são crianças mais quietas. Mas eu vou falar qual que é a diferença. Muito bem, agora vamos falar de crianças coléricas. Crianças coléricas são aquelas crianças sinceronas que fazem os adultos passarem vergonha. Meu caso, eu fazia isso. São aquelas crianças que não importa a patente da pessoa que tá conversando com os pais, não importa se é uma autoridade, não importa se é uma pessoa muito importante que os pais respeitam, né? Não importa, eles vão falar as coisas assim, direto e reto, na lata. E muitas vezes os pais vão ficar constrangidos. Mas é o temperamento da criança, enquanto criança, claro que a criança tem que ser repreendida, tem que ser educada, os pais têm que explicar, né, para a criança que ela não pode fazer isso e tudo, conversar de uma maneira bem sábia, assim, na altura da criança, né, e tal. Mas são crianças que inevitavelmente vai acontecer isso. São crianças que falam na cara de outras crianças, de adultos. São crianças muitas vezes que resolvem as coisas no soco, com a mão assim, no safanão, ou empurra, sabe? Então são crianças mais agressivas, não são crianças que têm muito medo de nada, são crianças mais corajosas, mais valentes, mas diferente da criança sanguínea, que eu já vou explicar que o sanguíneo também é corajoso e tal, mas o colérico, a criança colérica, ela vai na confiança, entendeu? Ela sabe o que ela tá falando, ela sabe o que ela tá fazendo. São crianças muitas vezes tidas como mais maduras. Sabe quando parece um mini adulto? Inclusive, eu convivo com algumas crianças, a criança de 5 anos falando de política, entendeu? Não no sentido desagradável da coisa, mas no engraçadinho. Eles sabem muitas vezes quem são as pessoas, as autoridades dos países, eles sabem quem manda nas coisas. A criança colérica, ele gosta de adulto líder colérico também, pode reparar. Então ele gosta daquele que é o chefe não sei do que, ele gosta daquele que é o líder não sei do que, entendeu? Então você repara que o colérico, ele é interesseiro e ele é interessado. Então, como que você negocia com uma criança colérica? Quando você quer alguma coisa dela, você tem que prometer que você vai dar uma outra coisa. É a troca, né? Assim você consegue identificar também. Agora vamos falar da criança sanguínea. Criança sanguínea é aquela criança animada, é aquela criança amorosa, é aquela criança que aprende rápido, é aquela criança que chama todo mundo pra brincadeira, ela inclui todo mundo, ela gosta de festinha de aniversário, ela gosta de aparecer, ela gosta de tirar foto, ela gosta de ser filmada, ela gosta de cantar, ela gosta de participar. Então é aquela criança que
na festinha. Ah, esqueci de falar do colérico na festinha. Colérico na festinha, ele só vai quando ele pergunta pra mãe o que ele vai ganhar com isso. Às vezes ele não faz a pergunta dessa forma, mas ele quer saber o que ele vai ganhar com isso, de ir na festinha, tá? Então agora volta lá no sanguíneo. Lembrei. O sanguíneo é aquela criança que fala assim, quem vai estar lá? Ele vai pelas pessoas. Se você falar pra ele, vai estar fulano, ciclano, não sei quem, não sei mais quem. Todo mundo que gosta de você vai estar lá. Nossa, maravilhoso. Criança sanguínea, ela é muito animada, participativa, sabe? E ela quer participar tanto das coisas de criança quanto das coisas de adulto também. Então, ela também precisa de bastante disciplina. Eu conheço crianças sanguíneas que têm os pais mais duros e conheço crianças sanguíneas que têm os pais que não são tão duros. Então, aí começa uma coisa assim, qual que é a parte ruim da criança ser sanguínea? Uma criança birrenta, uma criança que chora sentido, sabe? Uma criança dramática. O colérico chora de raiva. E o sanguíneo chora de emoção, ele sofre, entendeu? A criança sanguínea, ela chora sofrido. E a criança colérica chora de raiva, porque ela quer matar. E às vezes ela não pode fazer uma malcriação, ela fica... E o sanguíneo já não, ele chora, ele se derrama em lágrimas, chora com lágrimas, sabe? Que mais que a criança sanguínea faz? Ela gosta de brincar com muita gente, ela gosta que dê atenção pra ela gosta de que olhe ela brincando, ela gosta que os pais participem da brincadeira, que os professores participem da brincadeira, que os amiguinhos participem da brincadeira, tá? Então essa criança sanguínea. A criança fleumática. Criança fleumática é igual a adulto fleumático, uma criança calma. Uma criança que aparentemente você fala, nossa, essa criança é resolvida, né? Você falou não pra ela, ela fala, tá bom, e vai lá e faz outra coisa. Também gosta de brincadeiras tediosas, brincadeiras, videogame, sabe? Boneca, brincadeira que não tem muito agito, brincadeira que não precisa de muita correria, muita agitação. Brinca bem com outras crianças, mas ele precisa daquele momento dele sozinho, ele brinca muito bem sozinho. Ele quer ter aquela criança que ele cansa um pouco de ter muita gente perto. Então, se ele for numa festinha de aniversário, ele não vai ficar totalmente enturmado. Ele até vai brincar em todas as coisas, mas vai ter uma hora que ele vai cansar, vai ter uma hora que ele vai ficar quietinho perto da mãe, vai ter uma hora que ele vai querer ficar brincando no celular, ou no videogame, ou em alguma coisa que só ele e mais um tá brincando. Então, o fleumático, ele é comedido em tudo, ele não exagera em nada. Então, não é uma criança que apronta muito, mas também não é uma criança que não apronta nada. Não é uma criança que chora, berra, esperneia muito, mas também não é uma criança que não chora de jeito nenhum, dura, que não tem sentimento, não é isso. A diferença do fleumático para o melancólico é que o melancólico é uma criança que muitas vezes você vai ver a criança mal-humorada. O fleumático, ele não é mal-humorado. Os dois são teimosos, mas o fleumático, ele é teimoso porque ele tem medo de mudança, medo do novo. E o melancólico, ele é teimoso porque ele é perfeccionista. Porque se aquilo não for sair do jeito que ele quer, ele não vai nem fazer. Sabe? Então, muitas vezes, ele vai começar a montar o negócio, não tá do jeito que ele quer, ele vai ficar triste, ele vai chorar, porque não tá ficando perfeito do jeito que ele queria que fosse. Já o fleumático é um pouquinho mais compreensivo, tudo, uma criança fácil de conversar. Quando você explica o negócio pra essa criança, ela entende, sabe? Então, é uma bênção. E a criança supina? A criança supina é aquela criança prestativa. É aquela criança que ela gosta de ir nas festinhas, nos eventos, mas ela não é aquela agitação, aquela loucura. Ela participa bem com grandes grupos, mas ela fica até que bem sozinha também. Se você der alguma coisa para ela fazer, alguma coisa que ela vai se sentir útil, ela vai amar. É uma criança super prestativa, uma criança que vai te ajudar a fazer as coisas. Se você falar para ela, me ajuda aqui, ela vai ajudar. Ou então ela mesma vai se oferecer para ajudar a fazer as coisas, guardar os brinquedos.
ajudar as pessoas mais velhas em algumas coisas que elas precisam, sabe? Até assim, ai, fulaninha, você não quer contar uma história pra vovó? Porque se a vovó ouvir uma história, ela vai ficar feliz. Aí ela, a primeira, ai, eu conto, não sei o que, ela é toda prestativa, ela tem força de vontade, ela quer agradar as pessoas e ela faz muito pelos amiguinhos dela. E ela empresta as coisas dela numa boa, ela não é egoísta. E muitas vezes acaba até se prejudicando. As outras crianças quebram o brinquedo dela e tudo. E ela não fica com raiva. Não fala, fulano nunca mais vai vir aqui na minha casa. Agora, se ela for misturada supina com fleumático, não, com melancólico, vai ficar com ódio mortal. A criança não vai poder passar na frente dela tão cedo. E outra coisa também, algumas dicas agora que eu quero dar pra vocês no final. As crianças, como elas são crianças, elas têm o temperamento aflorado, mas elas não têm o temperamento tratado. Então, muitas coisas elas vão fazer que são coisas, partes negativas do temperamento. Então, os pais têm que tomar muito cuidado e têm que se preocupar com uma coisa. Qual é a linguagem do amor dessa criança? Sabe por quê? Porque quando você tem uma criança, por exemplo, sanguínea, super agitada, e você é um pai ou uma mãe melancólico, fleumático, que você precisa daquele tempo para ficar quieto, aquele tempo que você não gosta da agitação, você tem que descobrir algo para você dar para essa criança fazer, que ela fique bem entretida, para que ela possa dar o seu momento de paz. Então, quando muitas vezes os pais são sanguíneos e a criança é fleumática melancólica, os pais não entendem porque a criança odeia ir em festinha de aniversário. Ela não gosta. Ela gostaria muito mais de sair para passear com os pais, só ela e os pais. Não obrigue suas crianças a fazerem coisas que eles não gostam. Tenta entender o temperamento deles, porque as crianças de temperamento mais quieto sofrem com pais muito agitados. E assim o contrário também, as crianças de temperamento muito agitado dão uma sofrida com pai de temperamento quieto. Então tente dosar e tente descobrir algo que essas crianças realmente gostem. Tente fazer a troca, tá? Tente compreender essas crianças, conversar com essas crianças, pergunta: o que você gosta mais? Isso aqui ou isso aqui? O que você prefere? Os adolescentes é a mesma coisa, tá? Quando o meu pai me perguntou: o que você prefere de aniversário? Uma festa ou uma viagem? Todas as vezes eu escolhi viagem, porque eu detesto festa. Então, muito interessante que pergunte para a criança. E outra coisa também é bom para vocês, você acaba não perdendo nem tempo nem se desgastando emocionalmente quando você conversa com a criança e tenta entender o que ela gosta e compreender também, porque a criança não é obrigada a fazer só o que os pais gostam, porque se você fizer isso, obrigar a criança a ser do jeito que você quer e não do jeito que ela quer ser, ela vai se tornar um adulto frustrado, tá bom? Então, independente do temperamento, espero que esse vídeo tenha sido muito importante, muito esclarecedor e que tenha dado ideias para vocês. Independente do temperamento da criança, procure respeitar o modo da criança ver as coisas, o modo da criança querer as coisas. Tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, coloca o emoji aqui, dá o seu like, compartilha com seus amigos e rumo aos 3.000 inscritos. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.